Olá, pessoal. Agora nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre estratégias educacionais, tá bom? Então, quais são os nossos objetivos com essa aula? Que vocês consigam analisar as potencialidades e as limitações de cada estratégia de ensino-aprendizagem mais comum aí nas nossas escolas médicas, analisar o processo de planejamento de uma atividade para o ensino, né? Especialmente quando vocês vão ter que ensinar algo para os seus pares, para os seus colegas, né? E avaliar as características de slides de qualidade, já que é uma ferramenta tão utilizada para apresentações e para o ensino, né? E ao longo da sua graduação. Muito bem. Então eu pergunto para vocês, quais as potencialidades, desafios ou limitações das estratégias didáticas? Então vamos passar por algumas delas, né? Então a primeira delas é a aula expositiva dialogada, que é a mais conhecida e tal, e que vocês mais têm contato ao longo da formação de vocês, né? Então o que que você acha que é muito bom de uma aula expositiva dialogada e o que que você acha que não é tão bom e prejudica o aprendizado? Bom, primeiro, vamos falar dos aspectos positivos, né? Ela é ótima para introduzir ou sintetizar temas abrangentes, né? Então, você consegue colocar bastante informação em pouco tempo de uma forma organizada, né? Principalmente é utilizado, por exemplo, para comunicar experiências, né, e temas em congressos, em eventos científicos, então ela tem o seu lugar. Ela oferece um maior controle do público, então você controla mais o tempo, né, do que em atividades mais ativas e você consegue atender um grande número de estudantes. Então, se eu tenho uma turma de 100 alunos, 150 alunos, uma aula expositiva ela vai muito bem, né? Porque é mais fácil de organizar. Muito bom. Daí, como desafios e limitações, né? Ela gera maior passividade do estudante, por isso ela não envolve tanto e pode gerar cansaço, desinteresse, desatenção ao longo da atividade, né? Tem essa dificuldade de manter a concentração, né? E também é um desafio realizar a interação com o público, né? Hoje existem tecnologias aí que facilitam a interação com grandes grupos, mas é uma interação mais genérica e não uma troca, uma atividade que permite aí a fala constante de vários alunos, né? Por causa da questão do controle do tempo e da organização. Muito bem. Existem outros, né? Potencialidades e desafios. A gente está colocando aqui algumas para nós refletirmos, né? Assim, você estuda primeiro, né, o primeiro contato com aquele conteúdo, com aquele conhecimento, você vai fazer ele em casa, através de algum material que o seu professor aí tenha orientado vocês a utilizarem de referência. Então, pode ser uma videoaula, pode ser um texto de uma pode ser um capítulo de uma apostila e assim vai. Aí você vai ter que estudar isso e quando você for para a sala de aula, em vez de você ter a aula, como você já estudou, você vai aplicar o conhecimento. Então vai tirar suas dúvidas, vai ver casos sobre aquela situação, vai discutir problemas, discutir questões, então fazer algum tipo de aplicação. Por isso que a sala de aula é invertida, porque geralmente tem aula na instituição e você vai estudar em casa sozinho. Aqui é o contrário, você estuda sozinho em casa e na instituição você vai aplicar aquilo com mediação do professor, né? O que é bom disso? Desenvolve a sua autonomia, né? E respeita ritmos individuais de estudo. Então, cada um vai demorar uma certa quantidade de tempo para estudar o mesmo tema. E você oferecendo o material para ser estudado antes, as pessoas conseguem adaptar o seu ritmo de acordo com suas necessidades, né? E a aplicação dos conteúdos em sala é um grande benefício, porque você consegue aí ver, do ponto de vista do professor, o aluno se desenvolvendo, e o aluno consegue ter essa mediação aí e estar nas suas dúvidas de uma forma mais eficaz. Os desafios, lógico, são engajar e garantir o compromisso com o estudo. Então, se o estudante, principalmente numa adaptação para fazer aulas invertidas, não vai para a sala de aula tendo estudado o conteúdo, a atividade não vai funcionar, né? Lógico que existem muitos motivos para eventualmente ele não estudar além da falta de compromisso. Pode ser uma sobrecarga de atividades, falta de horário para isso, isso são outras discussões. Mas se não há esse compromisso, desde que possível, a atividade tende a não funcionar.
né? E realizar o nivelamento de conhecimento prévio sempre é uma dificuldade, porque mesmo que todos estudem no seu ritmo, desenvolvam essa autonomia, um vai conseguir entender melhor do que o outro aquele conteúdo e, eventualmente, numa atividade em sala, você vai ter uma discrepância aí dos níveis de conhecimentos prévios dos alunos que vai precisar ser ajustada aí e conduzida ao longo da atividade, né? Então, é um desafio para poder lidar. Todas essas atividades que eu estou discutindo e muito do que eu estou colocando de desafios e potencialidades é muito baseado nesse livro aqui, ó, do Bordenave Pereira, né, que se chama Estratégias de Ensino-Aprendizagem. Então, é um dos livros, é uma das referências interessantes para a gente pensar nas metodologias. O próximo são as discussões e debates, né? Então, o que que é uma discussão? É, por exemplo, uma discussão de caso clínico, né? É que as pessoas coloquem lá, o professor coloque o problema e os alunos coloquem suas opiniões, deem as suas hipóteses, né? E isso vai sendo discutido. Ou debates mesmo, então, por exemplo, debates na área de saúde coletiva, debates na área de ciências humanas e sociais, né? Sobre questões de determinantes sociais de saúde e doença, enfim, qualquer debate na sala que tenha o intuito aí de trazer as ideias dos alunos e poder fazer um levantamento coletivo aí das concepções e argumentos acerca do tema. Né? Então, o que, que é bom disso? Uma maior interação entre os estudantes, né, e desenvolvimento de ideias e argumentos. Então, os alunos vão interagir muito mais numa proposta como essa do que numa aula expositiva dialogada, né, porque pressupõe essa fala aberta. Como desafio, engajar os estudantes na proposta é difícil, às vezes, no início, e principalmente envolver estudantes que sejam mais introvertidos. Então, o estudante tem mais vergonha de falar em público, alguma questão assim. Se for apenas atividade de discussão e debate, ele pode ficar inibido, pode não aproveitar muito e não aproveitar essa potencialidade que é ele se envolver e mostrar suas ideias e argumentos sobre o que está sendo discutido. Né? Então, isso são coisas importantes. Seminários, né, também são uma estratégia talvez das mais comuns aí, depois da aula expositiva dialogada, que é utilizada pelos professores. E o que consiste um seminário, né? Uma pequena palestra. Um seminário nada mais que é que um aluno individualmente ou em grupo, né, organizar a apresentação de um tema para os seus colegas, né? Então, o professor passa um tema, às vezes passa alguns tópicos necessários ao tema, alguma estrutura mínima, e os alunos têm que desenvolver esse estudo e essa apresentação aí para os outros. A vantagem disso é qual? Né? Você consegue desenvolver a capacidade de síntese dos alunos, então você vai estudar muito de um tema, e você vai ter que fazer caber num tempo, então envolve uma elaboração, um conteúdo para você criar uma linha de raciocínio e conseguir desenvolver ela num tempo delimitado. Geralmente seminários aí, né, são 15, 20 minutos, meia hora, depende um pouco do tempo e da turma, né? E a maior autonomia no estudo, né? Quando você desenvolve um seminário, às vezes você vai lembrar do tema que você falou sobre por muito tempo, muito mais do que as aulas expositivas ou os seminários dos colegas que você só assistiu. O que você estudou, você consegue desenvolver muito mais domínio sobre aquilo, né? Um desafio, né, muito importante é evitar o jogral. O que que é o jogral? É quando cada um pega uma parte da apresentação e não se conversam no grupo para poder articular uma apresentação com sentido de início, meio e fim, com uma sequência lógica. Então, um estudante pegou o slide 1 a 3, outro do 4 a 6 e assim por diante, e ele só aprendeu a sua parte e vai falar a sua parte. E às vezes pode se repetir informações, não criar uma sequência lógica, enfim, é um desafio muito importante de seminários, né? Que existem vários motivos para isso acontecer, né? Falta de tempo para organizar, dificuldade de trabalhar em equipe, falta de cultura de trabalhar em equipe, né? Que dificultam essas realizações. Outra é garantir a atenção e envolvimento de todos os estudantes em todos os temas. Então, você está muito concentrado no seu tema, mas às vezes, quando já passa a sua apresentação, você diminui aí a sua concentração, o seu envolvimento com a apresentação dos colegas. E existe o desafio também, que os colegas não necessariamente têm um desenvolvimento de didática, não têm um estudo, uma formação para isso, e acabam fazendo, às vezes, apresentações desinteressantes, ou confusas, ou não muito didáticas. Isso prejudica também a aquisição de conhecimento aí pelos outros colegas, né? Mas são desafios aí do método. E vocês estão percebendo que todos os métodos têm coisas boas e coisas ruins, né? Desafios, né, e potencialidades. As simulações e dramatizações, né? São os famosos role plays, né? O que que é isso?
A simulação é, por exemplo, você fazer a simulação de um atendimento, seja com um ator, seja entre colegas, né? A simulação de um exame físico, num boneco, né? A simulação de procedimentos em bonecos, né? E a dramatização, né? O roleplay, ela é uma encenação. Então, por exemplo, chamar aí um ator e você fazer uma entrevista clínica com esse ator, desenvolver aí uma orientação, enfim, isso é uma encenação. Então, o que que é bom disso, né? Ele desenvolve a tomada de decisões. Então, você está ali tendo que simular, né, por exemplo, uma conversa, e às vezes o ator vai intervir e tal, e você vai ter que conduzir isso. Você vai ter que tomar decisões sobre como é a melhor forma de abordar, de conduzir, de conversar. Pratica habilidades de interação, de improviso, né, que são necessárias na formação profissional, na atuação profissional, né? Mas como é uma simulação, é um ambiente seguro para a prática. Então, mesmo se cometer erros que seriam, entre aspas, graves, né, numa assistência direta aos pacientes, com a população, é um ambiente seguro que, se você errar, há tempo de corrigir, você pode receber feedback e assim vai. O grande desafio e limitação aí são, por exemplo, evitar o julgamento pelos pares. Então, às vezes, como os colegas estão assistindo a sua simulação, né, o seu roleplay, pode ter julgamentos e gerar desconforto, né? Envolver estudantes mais introvertidos. Então, se são turmas muito grandes e às vezes você vai fazer roleplay só com alguns alunos, nunca vai se voluntariar o aluno mais introvertido. E às vezes, se você forçar ele a participar, pode gerar uma situação muito estressante e que não seja formativa. Então, existem esses desafios e limitações para envolver todos os alunos, né? E de uma forma ética e respeitosa, né? Quando a gente pergunta após uma encenação o que, que os outros fariam de diferente, é comum serem feitos juízos de valor, né? Que julgam o colega, mas sem ver que é difícil, que às vezes ele teria enfrentado a mesma dificuldade se estivesse no lugar do colega, né? Então, é importante essa opinião, mas sem juízos e sem julgar a postura do colega. Os jogos, né? Jogos educacionais, né? É a famosa gamificação, ou seja, você construir jogos com seriedade, jogos que têm uma intencionalidade pedagógica. Não é só o jogo pela diversão. É para ser divertido também, mas é um jogo que tem intenção de promover o aprendizado sobre algo, né? Então, existem exemplos famosos, como uma gamificação através das plataformas de Kahoot, Mentimeter e outras, né? Quizzes, né? Enfim, e outros jogos mesmo, como gincanas e tudo mais. O que que isso é bom, né? Faz uma aprendizagem de uma forma mais lúdica, né? Lúdica é assim, uma aprendizagem mais leve. Não quer dizer que não tem aprendizagem, mas ela é mais leve, ela envolve diversão, né? E acaba fazendo o quê? Um maior envolvimento dos estudantes, gera maior engajamento. Um desafio de limitação é garantir um jogo interessante, porque às vezes algumas temáticas são tão complexas e tal que fica um pouco difícil de você elaborar um jogo para aquilo. Não é que é impossível, só é mais desafiador, né? E também é uma dificuldade, aí, um desafio, não perder a intencionalidade pedagógica. Não adianta fazer um jogo que vai ter algumas questões ali, mas quando a gente fala de serious games, né? Games, jogos a sério, né? Daí a gente vem para o grande hall de resolução de problemas, né? Vocês com certeza ouvem muito aí o PBL, né? Que é o ABP, Aprendizagem Baseada em Problemas, o Problem Based Learning, e outras modalidades de resolução de problemas, né? Mas, no geral, resolução de um problema é que você tem um caso clínico, por exemplo, ou uma problemática aí, alguma questão, e você vai ter que estudar para resolver ele, responder algumas questões, encaminhar o caso, entender o caso. Então, isso é um geral de resoluções de problemas, né? Eles podem ser fictícios ou reais, né? Aí depende um pouco da sua metodologia e do nível aí dos seus alunos. O que é bom disso? Desenvolve reflexão e tomada de decisões e desenvolve essa autonomia para buscar soluções. Quando os alunos têm que resolver problemas, né, não é apenas o professor conduzindo o raciocínio, o aluno tem que raciocinar como que deve ser resolvido esse problema e onde ele vai pesquisar para isso. Ele desenvolve essa autonomia para buscar na literatura, para pesquisar sobre, né, algo que vai ser extremamente necessário ao longo de toda a formação e da atuação profissional.
né? Um desafio é o nivelamento de novo dos conhecimentos prévios, né? Já que se for resolver os problemas em grupo, por exemplo, alguns talvez não estejam na mesma página sobre algum assunto, né? E a garantia de meios éticos para estudo, né? A grande questão do PBL, houve até discussões aí em congressos, né? Nacionais, internacionais, sobre essa problemática de que hoje com o chat GPT e outras inteligências artificiais, você escreve o problema lá e ele já vai resolvendo para você. Às vezes mais correto, mais incorreto, mas ele resolve o problema, né? Então, isso não é uma forma ética, porque o aluno não está se apropriando das maneiras adequadas de buscar evidência na fonte. E só confiar na inteligência artificial pode ser um problema, porque ela reproduz erros, né? E ela não tem a análise crítica que a gente pode ter em cima da literatura, já que ela só reproduz textos, né? Então, essa discussão ética sobre a forma de resolver problemas é uma coisa que está crescendo e a gente tem que tomar cuidado com isso para não perder a potencialidade dessa metodologia. Tudo bem, mas todas essas estratégias aí vocês têm mais ou menos contato ao longo da formação de vocês, né? E o que eu quero conversar agora é quando vocês tiverem que eventualmente desenvolver uma atividade para ensinar seus pares, como vocês fazem isso? Né? Então, vocês vão ter que, por exemplo, montar um seminário aí durante um estágio para poder falar para os outros colegas individualmente mesmo, ou você vai ter que apresentar um trabalho, ou você vai apresentar o trabalho em um congresso, né? Enfim, ou você é monitor de alguma disciplina e vai desenvolver uma pequena aula para os alunos, né? Como você deve desenvolver essa atividade? Lógico, isso seria um curso inteiro sobre isso, né? A gente vai dar aqui alguns elementos básicos dos básicos para vocês refletirem de questões que geralmente são esquecidas e não são orientadas para vocês fazerem uma atividade mais de qualidade, tá bom? Então, pensem aí com vocês. Qual é a primeira pergunta que devemos fazer para planejar uma atividade de ensino? Quando eu falo, você vai ter que fazer um seminário na semana que vem para os seus colegas. O que você se perguntaria primeiro sobre o que deve ser feito? Geralmente, vocês respondem o quê? Ah, qual que é o tema? Aí respondem qual que é o tempo, né? Enfim, geralmente são essas as perguntas, né? Mas eu coloco aqui uma provocação que pode parecer óbvia, mas não é, né? Que a primeira pergunta, para mim, né? Existem elementos na literatura, mas isto é uma escolha um pouco mais individual, né? Essa ordem que eu estou colocando aqui. A primeira pergunta é qual é o seu público? Então, ok, você tem o tema e o tempo. São coisas básicas para a gente iniciar a pensar. Mas a pergunta mais importante para realmente elaborar uma atividade de ensino é qual é o seu público? Para quem você vai ensinar? Né? Por quê? Se você não sabe para quem você vai ensinar, né, como que você vai conduzir a sua atividade? Então, depois você pergunta onde você e eles querem chegar? Qual que é o seu objetivo com aquela apresentação? Qual que é o objetivo daquele público, daqueles alunos, daqueles seus colegas com aquela apresentação? É se atualizar sobre um tema, é ver pela primeira vez? Você vai apresentar isso numa monitoria e vai ter alunos com múltiplos níveis de facilidade e dificuldade? Então, como que é esse contexto aí para você poder desenvolver? Isso é super importante, né? Só faço um parênteses, né? Que isso é bem interessante. Eu dou aulas de anatomia aqui no Centro Universitário FMABC. Eu dou aula em 4 cursos de graduação, né? A biomedicina, a farmácia, a medicina e a nutrição, né? Então, eu dou aulas de temas iguais, mas nenhuma aula é igual. Entendem o que eu quero dizer? A forma como eu vou trabalhar sistema digestório em cada um desses cursos é diferente. Os enfoques são diferentes. O tempo que eu tenho para trabalhar é diferente. A contextualização clínica e a aplicação profissional serão diferentes. Então, eu preciso adaptar essas aulas para não apenas fazer uma aula genérica que caiba para todos, né? Precisa ser uma aula adaptada ao público para aumentar a relevância e aumentar o engajamento, né? Muito bem. Aqui eu coloco um fluxograma aí que foi elaborado pela professora Meire Miranda, da Federal da ABC, né, que ministrou uma disciplina de docência no ensino superior que eu fiz durante o meu mestrado, né, e ela coloca aí um resumo sobre as etapas do planejamento didático, ou seja, qual seria o passo a passo macro para você elaborar uma atividade de ensino, uma sequência didática.
né? Uma sequência didática, assim, um conjunto de aulas, uma disciplina, uma unidade curricular, um curso, um programa de monitoria, enfim. Ela coloca que tudo é guiado aí, por exemplo, pela intencionalidade pedagógica. Então, você quer ensinar algo, ok, o que temos que fazer? Então, o primeiro passo aí seria fazer um diagnóstico, né, do contexto, buscar os documentos orientadores. Então, assim, qual que é a diretriz curricular daquele curso? Qual que é o projeto pedagógico daquele curso? Qual que é o plano de ensino daquela disciplina? Qual que é a ideia para aquela aula, né? Qual é o público, né? Isso daí entra no, no contexto, qual é o público, quais os alunos, qual o curso, né? Em que ano da graduação que estão. Isso tudo influencia, né? Isso tudo influencia. Daí a gente parte para delimitar os objetivos. Então, quais são os objetivos dos alunos e dos professores, né? Então, os objetivos educacionais, podemos dizer de uma forma genérica, têm que ser bem delimitados, né? Especialmente o que você quer que os alunos sejam capazes de após aquela aula, aquela sequência didática, né? Daí a gente vai para o âmbito da seleção dos conteúdos. Então, para atingir esses objetivos, quais conteúdos são necessários? Né? Então, eu não começo montando uma aula pela lista de conteúdos, eu começo montando a aula pelos objetivos, que eles vão filtrar quais conteúdos são relevantes ou não. Porque se a gente vai se basear nos conteúdos, o que acontece? A gente faz uma aula, às vezes, muito mais extensa do que precisa ser. Porque simplesmente pelo conteúdo você não tem um filtro, você não tem um guia do que seria realmente importante. Daí, a partir da seleção dos conteúdos, a gente escolhe as melhores estratégias para alcançar aqueles objetivos. As estratégias já viu os vários tipos: uma aula expositiva dialogada, um seminário, uma gamificação. Qual que é a melhor estratégia para aquele objetivo, para aquele momento, para aquele público, né? Daí você seleciona, né? Aí você seleciona os recursos e materiais, né? O que você vai precisar? Ah, você vai fazer alguma coisa com uma plataforma digital, então os alunos vão ter que estar com o celular, vão ter que ter acesso à internet, vou ter que levar algum material impresso para os alunos usarem ali e fazerem um estudo de caso. O que vai ser necessário? Esse planejamento é fundamental para não faltar nada na hora, porque se falta material, você não desenvolve atividade, né? E no fim também assim, como que você vai avaliar se os estudantes, se os seus colegas acompanharam, aprenderam o que você queria trabalhar, né? Então, pode ser perguntas no final, pode ser um quiz no final, né? Você vai aplicar aí um questionário, um Google Forms. Então, o que você vai fazer para ver se eles acompanharam, né? Vai colocar uma questão de prova aí para discutir, né? Tem que ter alguma estratégia para a gente validar se aquele processo funcionou, né? Isso é extremamente importante. Daí a gente vai para discutir como construir os objetivos. Então, vocês respondidos aí, qual é o público de vocês, né? Na hora de montarem uma atividade, como vocês vão construir os objetivos educacionais? Uma técnica aí chamada, um acrônimo SMART, né? Então, esperto, né? É uma técnica esperta aí para fazer, para construir os objetivos educacionais. Então, os objetivos educacionais têm que seguir esses parâmetros aqui. Tem que ser específicos, mensuráveis, alcançáveis, né? Realistas e oportunos. O que é isso, né? No específico, é que tem que ser um objetivo bem definido, claro. Não podemos ter dúvida do que ele quer dizer. Ele não pode ser muito abrangente. Então, eu não posso falar aí para vocês com o objetivo, por exemplo, é compreender o sistema digestório, certo? Isso é uma coisa muito ampla. Eu não tenho clareza do que eu quero, né? Então, se você quer o quê? Identificar estruturas do sistema digestório associadas a patologias epidemiológicas, aquele objetivo. Ser mensurável, né? Então tem que ser possível medir se os alunos vão conseguir atingir aquilo ou não, né? Então, assim, não adianta eu colocar algo muito genérico, porque como que eu vou avaliar se os alunos compreendem o sistema digestório, né? Eu teria que ter uma multiplicidade de instrumentos muito grandes, né? Mas se eu quero lá definir e você consiga analisar um exame de imagem, né? Aí eu consigo delimitar mais e vou conseguir determinar quais questões, que tipo de prova, que tipo de atividade vai poder avaliar se vocês aprenderam aquilo ou não, né? A atividade o objetivo tem que ser alcançável, né? Então ele não pode ser impossível de alcançar.
Se eu colocar objetivos muito extensos, muito complexos, eu não vou conseguir, com uma unidade curricular, com uma aula, atingir ele, né? Então, muito menos eu vou conseguir avaliar e assim vai. Então, eu não posso colocar aqui assim, para uma disciplina de um bimestre, eu quero que vocês compreendam todos os sistemas do corpo humano. Isso não é possível, né? Então, o objetivo tem que ser alcançável. E principalmente de acordo com os conhecimentos prévios e a etapa dos alunos, né? E daí a gente vai para ser realista, né? O que é o objetivo ser realista? Ele tem que ser ao alcance do estudante, ele tem que ser relevante para o propósito daqueles estudantes naquele momento, né? Então, se você está com um aluno muito no início da graduação, não adianta você colocar que você quer que ele se envolva e compreenda procedimentos cirúrgicos complexos que ele vai ver em anos futuros, por exemplo, né? Então, você precisa trazer isso para uma coisa mais realista e relevante para aquele momento, né? E oportuno no sentido de tem que ser um processo com tempo muito bem planejado. Então, você ter os prazos definidos, data de início, meio e fim, né, quando que as aulas começam, quando que terminam, qual que é a duração das aulas, e você planejar os objetivos, né, de acordo com o tempo que você tem disponível para ser adequado, né, para as atividades, certo? Então, essas são dicas aí para você pensar nos objetivos educacionais e não construir coisas que são genéricas demais, muito complexas, que não fazem sentido e que você não vai conseguir avaliar. Daí a gente vai para a pirâmide, né, a taxonomia de Bloom, né, o Bloom, ele foi um psicólogo também, que ele estabeleceu uma hierarquia dos graus de complexidade, né, de objetivos cognitivos, né, que tem mais a ver então com o pensamento, com o raciocínio, né? E eu coloco aqui esse gatinho da Alice, né, que é muito famosa essa analogia na área de educação, vários professores na área de educação da saúde usam essa analogia, né, que o gatinho da Alice, no filme aí, Alice no País das Maravilhas, né, a Alice encontra com um gato, né, e ela pergunta para ele para onde esse caminho leva. Aí ele pergunta para ela, para onde você quer ir? Aí ela vira e fala, eu não sei para onde eu quero ir. Ele fala, bom, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, a brincadeira com essa analogia aí é que é o seguinte, se você não define os seus objetivos, qualquer caminho serve. Não está claro para onde você deve seguir, porque você não sabe para onde você quer ir, né? Então, o objetivo é isso, é você delimitar aonde você quer chegar, aonde você quer que seus alunos, seus colegas cheguem, né? Daí vem na hierarquia da taxonomia de Bloom, né? O mais básico da pirâmide seria o recordar, né? Que é a memorização. Então, assim, podem existir objetivos de aprendizagem, né, objetivos educacionais de memorização. Quero que memorizem os nomes das estruturas anatômicas. Ok, pode ser um objetivo. Mas não podemos ficar só nesse tipo de objetivo. A gente tem que aumentar a complexidade, que vai aumentar o domínio dos estudantes e a compreensão deles sobre aquele tema, sobre aquela área do conhecimento, né? Daí a gente segue para compreender. Então, a compreensão, ela envolve a associação de conceitos. Então, você entendeu o que o conceito X significa e o que o conceito Y significa. A compreensão é quando você relaciona esses conceitos, você consegue compreender associações mais amplas, né, do que a simples definição. Daí a gente vai para o âmbito da aplicação, da análise, né, da avaliação, que basicamente é você usar esses conceitos que você compreendeu, o que é cada um, que você relacionou, e você aplicar em situações, problemas reais, como eles vão ser usados. Ou utilizar esses conceitos aí para conseguir analisar uma situação, para avaliar um problema e poder tomar uma decisão, uma conduta. Então, de uma forma hierarquicamente mais complexa, você vai aumentando aí o seu repertório, o que você consegue fazer diante de situações e problemas profissionais e pessoais, né? E por último aí, na taxonomia de Bloom revisada, eles colocam criar, né? Que seria assim você conseguir desenvolver ideias, né, novas, inéditas, projetos, né? E isso daí tudo envolve um alto grau de complexidade cognitiva, né? E uma coisa depende da outra, né? Enfim, então o ideal é que ao longo de uma aula, várias aulas, de um curso, de uma disciplina,
sejam abordados objetivos diversos, né, que abranjam algo além da memorização. Tudo bem. Aí eu coloco uma tabelinha, né, que tem várias aí no Google mesmo que vocês conseguem identificar, mas com vários sinônimos de acordo com aqueles níveis da hierarquia do Bloom, né? Então aqui para memorizar, esses são alguns verbos, né, que você pode usar nessa hierarquia para compreender, até para criar, né? Então essa tabelinha ajuda vocês a construir os objetivos educacionais de vocês. Sabe aquilo que eu coloco no início de todas as apresentações aqui de aula? Então, eu uso essa tabelinha aí, por exemplo, para pensar em sinônimos. Lógico que com o tempo você faz isso mais automático, mas isso pode ajudar vocês a iniciarem esse processo, né, e construir esses objetivos, né? Muito bem. Daí a gente vai para uma orientação final aí de uma ferramenta que talvez seja uma das mais utilizadas por vocês ao longo da graduação, né, e até da situação profissional para fazer a capacitação de pessoas, para fazer uma atividade de ensino, que é elaborar um slide, né? Então, como que a gente pode elaborar slides de qualidade, né? Existem várias teorias sobre isso, né? Inclusive, existem vertentes até ideológicas, né, do estilo que o professor gosta de slide, né? O mais ideal é aquele slide de fundo azul e letra amarela, um fundo preto e letra branca, né? Tem professores que gostam, mas as evidências mostram que não é o mais adequado. Os meus slides eu opto por uma questão de logística e tempo de fazer algo o básico bem feito, algo bem simples. O fundo branco, letras pretas e acabou. É uma versão mais clean, uma versão mais rápida de fazer, né? Mas existe aí, quando eu vou fazer uma palestra mais especial, uma atividade aí que eu sou convidado, eu elaboro aí, através dessas técnicas, slides mais elaborados, mais bonitos esteticamente, né? Hoje até existe nome para isso, que é o design instrucional, né? Você fazer o desenho aí desses slides. Então eu vou mostrar aqui algumas dicas para vocês montarem, tá bom? E não só pegar aquele modelo pronto que está lá no PowerPoint, no Google Slides e usar, né? Mas você conseguir desenvolver de uma forma autoral aí ou adaptar do jeito que você quer. Então existem algumas regras básicas aqui. Eu vou fazendo uma metalinguagem aqui com os slides agora, né? Vejam, existem regras de tamanhos de fonte. Então, os títulos deveriam ter no mínimo aí tamanho 28, no mínimo, né? Eu uso mais do que 30, 32 geralmente, né? E o texto é no mínimo tamanho 20, né? Isso por quê? Para você não ficar com letras muito pequenas. Já pegou aquele slide que tinha uma letra tamanho 11, 12? Ficava difícil de enxergar, ainda mais se está numa turma grande, tem 70, 100 alunos na sala, está no auditório. Quem está no fundo não enxerga direito e assim vai, né? Existe também uma regra que os bullets, né, que são aqueles tópicos em bolinhas e em números, eles são proscritos, né, eles não são indicados por poluir slide e tal e por não agregar muito na informação. Mas é uma das indicações mais controversas, né, porque vários professores, assim, alunos mesmo, gostam dos tópicos, das bolinhas, dos números. É aquilo, aqui são sugestões, são orientações gerais com base em algumas evidências que tem na literatura. Se você não quiser seguir, é uma questão autoral, né? Existe uma questão de indicação de fontes, né? Então, existem alguns tipos de letra que são melhores para apresentações. Eu boto alguns exemplos aqui que eu gosto bastante, né? O Lato, o Geórgio, o Nunito, o Verdana, né? Eu uso muito mais o Lato e o Verdana, né? Mas, enfim, são opções, existem outras, mas de letras que são mais separadas entre si, tem uma marcação boa, né? Uma grafia mais clara e ajudam a leitura, né? E cuidado com fontes com uma letra fina. Olha isso daqui. Olha como é ruim de enxergar uma letra dessa, né? Ou com letras que são muito parecidas, né? Esse daqui, por exemplo, é na fonte Conforta, que chama. Olha essa fonte aqui, o A e o O. Olha como a letra A e a letra O são parecidas, né? Isso vendo na apresentação pode às vezes atrapalhar a leitura, né? Confundir as palavras, a escrita, e assim vai. Então existem essas indicações. Nem letras finas, nem fontes que têm letras parecidas. Então eu indico essas daqui, mas existem outras, né? Daí, como destacar palavras, né? Preferencialmente, mantenha uma única forma de destaque ao longo da apresentação, porque senão faz aquele arco-íris lá com cheio de cores no slide, de sublinhado, de taxado, né?
como eu boto aqui de exemplo, como não fazer, né? Então, eu grifei de vermelho, grifei em itálico, sublinhei e grifei com outra cor. E às vezes, múltiplos dessas coisas são associadas à mesma palavra, né? Então, evite fazer essa mistura, né? Um negrito simples, né, uma palavra grafada em negrito, é mais interessante, porque é uma forma mais simples, mas se você quiser usar uma dessas, né, outras, use apenas um tipo ao longo da apresentação, ao longo do slide, para poluir menos, né, para poluir menos. Daí vem a questão de paleta de cores, né? Toda apresentação não deve passar de 3 cores que tenham harmonia entre si. Então aqui eu boto um exemplo para vocês. Uma dica é utilizar uma cor mais intensa, uma cor média e uma mais amena. Mas cuidado para não ter uma cor muito clara. Uma cor escura, média e clara é a indicação geralmente para você não errar na paleta de cores. Mas se colocar uma muito clara também pode dificultar a leitura, certo? Tudo bem. E aqui coloco, né, o fundo escuro, né? É sempre mais interessante, ó, não esquecer de manter um fundo claro com letras escuras, porque o contrário é cansativo, né? Principalmente o amarelo no fundo preto, né? Às vezes algumas cores aqui, por exemplo, eu botei esse verde claro, o contraste não fica muito bom. Então, assim, é uma apresentação que fica mais carregada, né, o slide. Fica mais cansativo, ainda mais se tiver uma sala escura, né? Apagou as luzes para melhorar a resolução do slide, aí fica aquela sala toda escura, com aquele fundo escuro, né? Isso tudo vai prejudicando aí e vai dando sono ao longo aí da atividade, né? Então, um fundo claro com letras escuras é mais indicado. Cuidado, lógico, eu deixei várias coisas escritas nesses slides porque é para vocês terem de guia, né? Mas o ideal é não ter muito texto nos slides, né? Porque a tendência é o quê? Vocês estarem lendo isso em vez de prestarem atenção em mim. Então, olha o que eu escrevi aí. Não utilize muito texto, porque a tendência do slide é ser lido e quando se ignora a explicação, né? E não se esqueça de escolher imagens em boa resolução. Então é mais interessante você substituir texto por imagens quando possível, ou texto por tópicos, né? Porque isso ajuda você a guiar aí a apresentação só com palavras-chave e sem muito texto. Porque se o estudante começa a ler o texto que está no seu slide e não está prestando atenção em você, quando ele volta a prestar atenção, ele não entendeu o que leu, não ouviu sua explicação, que aí desanda tudo. Então, por isso que é mais interessante aí não colocar muito texto nos slides. Cuidado com as margens, né? Veja aqui, ó, que eu grudei esse texto, ó, eu grudei esse texto na margem, certo? Então, cuidado para você manter margens negativas, ou seja, você afastar o texto das bordas, porque senão trunca o texto, dependendo, até corta no slide e acaba prejudicando a sua apresentação, né? Imagens falam mais do que 1.000 palavras, então você usar uma imagem aí com uma boa resolução, né, é ótimo para você sintetizar conceitos. Só cuidado para não colocar tabelas aí, enfim, muito pequenas, né, nas imagens, não colar mais de uma imagem no mesmo slide, né? O ideal é uma, no máximo, no máximo, no máximo 2 imagens por slide, porque senão você vai prejudicar o tamanho, a resolução e a qualidade com que os estudantes vão conseguir observar, né? Então tem que ter um bom tamanho e uma boa resolução, especialmente de diagramas, tabelas, né? E o ideal é ter uma legenda, né? Para o estudante conseguir acompanhar o que você está falando e tal. Slides provocativos. Provoque com palavras, perguntas ou frases curtas, né? Então, essas mensagens principais ajudam você a delinear aí a sua apresentação e guiar ela com uma sequência mais lógica, que o público vai acompanhando o que você quer falar, né? E vem outras sugestões também. A regra dos 7 slides, as 7 linhas por slide, é uma das regras mais famosas que os professores ouvem falar, né? Então, no máximo, 7 linhas ao todo por slide, né? Eu costumo até contar o título já como uma linha, né? Então, você chega no máximo em 7 e não passa disso. Porque depois da 8ª linha, o que aconteceu? Se você precisou de uma 8ª linha em diante, você colocou muito conteúdo naquele slide. Provavelmente esse slide precisa ser desmembrado, separado em mais slides, para você deixar menos informações em cada um e resumir mais a sua explicação, né? Porque senão acontece aqueles slides que você coloca naquele slide
e você não está nem realizando uma reflexão, mas você só está abordando uma série de conceitos e fica meia hora no mesmo slide. Isso deixa a apresentação mais parada, mais cansativa, né? Então, menos ideias no slide, né? E fica essa dica. Uma ideia por slide, né? Você consegue, assim, até controlar o tempo da sua apresentação. Existe uma dica que é o seguinte: monte a sua apresentação que, no máximo, cada slide você fique nele em 1 minuto. Então, se você fizer a regra de 1 minuto por slide, você vai ter um bom controle de quanto tempo vai demorar aquela sua apresentação, de acordo com a quantidade de slides de conteúdo que você colocou. Lógico, não precisa contar capa, slide de referência, slide só de transição, mas os slides de conteúdo. Foque que eles tenham aí no máximo 1 minuto de conteúdo. Aí, se você tem lá 20 slides de conteúdo, você sabe que vai durar no máximo 20 minutos aquela apresentação. É uma dica ótima para controle de tempo, né? E treinar para verificar se realmente você está cumprindo o tempo máximo de 1 minuto por slide. Faz com que a apresentação fique mais fluida e mais interessante, né? Cuidado com essas transições e animações aí que podem ser interessantes, mas podem deixar as pessoas tontas ou até poluir a apresentação. Vou até voltar para vocês verem o que aconteceu aqui, ó. Ó, gira aqui e depois gira de novo o texto. Enfim, isso daí dá uma tontura em algumas pessoas e torna a apresentação um pouco confusa. Então, evite de fazer coisas muito complexas assim, faça transições mais suaves, né? E aqui são alguns sites que eu deixo para vocês de sugestão, né? O Slides Go, o Canva, o Slides Carnival, né? Que são todas plataformas que possuem aí slides, tanto gratuitos quanto pagos, para vocês utilizarem, né? Modelos prontos. Cuidado com as escolhas. Não é porque estão nesses sites, que são slides bonitos, mas que eles seguem todas as orientações colocadas aqui. Então, muitos slides lá têm letras muito finas, letras muito pequenas como padrão. Você tem que tomar cuidado e aumentar essas fontes e tudo mais. Tem muitos com um fundo muito escuro e a letra clara, que às vezes pode ser estilístico, às vezes você quer fazer com essa intenção mesmo, né? Mas não necessariamente é a sua proposta, então tomar cuidado com isso, certo? E aqui fica aqui, ó, o exemplo, ó, no site do Slides Go, de como que é, você busca lá pelos temas, já tem a versão em português, então é muito fácil de você poder pesquisar o que você quer. Bom, pessoal, espero que tenham aproveitado, tá? Bons estudos para vocês e eu fico à disposição.